Olá! Que beleza, hein? As noites de glória continental finalmente voltaram. E com o início da Libertadores e da Sul-Americana, a Loteca 1241 chega recheada de jogaços internacionais. A grande pergunta é, onde é que está o equilíbrio de forças nesses confrontos? É isso que a gente vai descobrir junto agora. Então, o nosso desafio aqui é bem claro. A gente vai tentar decifrar o equilíbrio de poder em 9 partidas que são cruciais, e para isso, vamos usar só os dados desta temporada. O que será que os números têm para nos contar antes mesmo da bola rolar? Bom, vamos começar com a joia da coroa, né? A Copa Libertadores. E se preparem porque logo de cara os primeiros duelos já prometem muita, mas muita atenção. E o nosso primeiro duelo já nos leva lá para o Peru, para um confronto que parece de Davi contra Golias. De um lado, a potência absurda do Flamengo. Do outro, o Cusco FC. Só que nesse jogo, o maior adversário talvez nem visto o uniforme. E olha só, os números mostram uma diferença que salta aos olhos. O Flamengo não só marca bem mais, como tem o saldo de gols que é 9 vezes maior. Mas o dado que realmente acende um alerta vermelho para o time peruano é este aqui. A defesa deles foi vazada em quase 90% dos jogos. É muita coisa. Mas todo esse favoritismo do Flamengo pode literalmente sumir no ar rarefeito. A altitude de 3.400 metros de Cusco é um adversário brutal, que não perdoa. Para completar, o time da casa vem embalado por 2 vitórias seguidas. A questão é, será que o fôlego e, claro, o futebol do Flamengo vão aguentar o tranco? Agora a gente vai para a Venezuela, para um dos jogos, na minha opinião, mais equilibrados dessa rodada. É aquele confronto clássico, sabe? Uma força de ataque quase imparável contra uma defesa que parece intransponível. É o puro choque de estilos. De um lado, a gente tem a Muralha do La Guaira. Eles estão invictos na temporada, com uma média impressionante de só 0,4 gols sofridos por jogo. É quase nada. Do outro, a máquina ofensiva do Fluminense, que balança as redes em 90% das partidas que disputa. E aí, quem leva melhor nessa? Próxima parada, Equador. O Barcelona de Guayaquil, que está vivendo uma fase espetacular, recebe um cruzeiro de 2 caras. Tem um ataque muito forte, mas ao mesmo tempo uma instabilidade lá atrás, que deixa qualquer torcedor com o coração na mão. E aqui está o grande dilema do jogo. O ataque do Cruzeiro é 75% mais potente que o do adversário. Mas adianta o quê? Se a defesa cede tanto e o time perdeu quase 40% dos jogos na temporada. Esta fragilidade toda vai bater de frente com a solidez do Barcelona, que não sabe o que é perder as 7 partidas. E se o jogo anterior era sobre equilíbrio, esse aqui é o exato oposto. Temos aqui o que talvez seja o confronto mais desequilibrado de toda essa loteca. É uma equipe brasileira numa crise profunda contra um time argentino que está numa fase bem sólida. A situação do Mirassol é, para dizer o mínimo, crítica. São 9 jogos sem vitória, metade dos jogos na temporada foram derrotas. O cenário é bem ruim. Do outro lado, Lanús venceu mais da metade dos seus jogos e tem um ataque superior. A única luz no fim do túnel para o Mirassol é jogar em casa. Mas será que isso vai ser suficiente para reverter um quadro tão negativo? E já que estamos falando em desequilíbrio, chegamos ao Palmeiras. O time viaja para a Colômbia como, de longe, a equipe mais dominante de toda essa nossa análise, numa forma que é simplesmente excepcional. Olhem só para esses números, pessoal. Uma taxa de vitória de 76%. 9 vitórias nos últimos 10 jogos. E como se não bastasse, o retrospecto contra o Júnior Barranquilla é um verdadeiro massacre. 4 jogos, 4 vitórias do Palmeiras. Os dados não apenas apontam, eles gritam numa só direção. Mudando de ares agora, vamos para a Copa Sul-Americana. E aqui, o equilíbrio dos jogos muitas vezes é decidido por fatores que vão além do que acontece em campo. Desfalques importantes, crises internas e, claro, o momento de cada equipe. Esse aqui é um confronto inédito na história. Pelos números, o favoritismo seria do São Paulo. Mas existe um fator crítico que muda completamente a equação e traz um equilíbrio total para o jogo. É aqui que a estatística encontra a dura realidade. O ataque do São Paulo é 59% mais forte no papel. Beleza, mas e em campo? Sem 5 titulares, incluindo os principais jogadores de frente. Essa avalanche de desfalques simplesmente zera o favoritismo e joga a imprevisibilidade lá para cima. A situação do Santos é bem delicada, né? A equipe chega para a estreia num dos seus piores momentos da temporada e vai enfrentar um adversário sólido e, de novo ela, a altitude.
O desafio para o Santos é gigantesco. Um aproveitamento de vitórias baixíssimo, seus dois principais atacantes muito provavelmente fora do jogo e, para piorar tudo, um adversário com uma defesa muito sólida, jogando em casa a 2.500 metros de altitude. É, de fato, uma verdadeira tempestade perfeita. Agora temos uma batalha entre duas equipes que não vivem um bom momento. Tanto Montevideo City quanto o Grêmio olham para a competição continental como uma grande chance de virar a página na temporada. E a pergunta que fica é: quem vai usar essa estreia para virar a chave? O Grêmio aposta no seu ataque, que é 28% mais forte, mas o Montevideo City confia na sua defesa mais sólida e no fator casa. É a instabilidade ofensiva do Grêmio contra a segurança defensiva dos uruguaios. Para mim, o equilíbrio aqui é absoluto. E no nosso último confronto da noite, o Atlético Mineiro, que vem em boa fase, encara o Academia Porto Cabello, um time venezuelano que é defensivamente muito sólido, mas que tem um ataque bem tímido. Reparem só no padrão do time da casa. Quase metade dos jogos do Puerto Cabello na temporada terminaram empatados. A fórmula deles parece bem clara. Uma defesa forte, que sofre menos de um gol por jogo, para tentar frustrar o ataque do Atlético, que, na teoria, é bem superior. Então, resumindo a nossa análise, a gente vê jogos onde fatores como altitude e desfalques criam um equilíbrio que ninguém esperava, e outros onde a forma técnica e o histórico criam um desequilíbrio muito claro. A beleza do futebol sul-americano está justamente nessa variedade de cenários. E para fechar, fica uma reflexão. Os dados nos contam uma história, eles mostram tendências e probabilidades. Mas, no fim das contas, a gente sabe que o futebol é imprevisível. Qual desses números todos vai ser completamente ignorado quando o juiz apitar o início do jogo? Bom, essa resposta só o campo pode dar.